Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa sétima exploração do nosso curso FEP, Fundamentos de Estatística em Python, que é o professor Josué, e vamos bora lá para começar. Muito bem, como já é de praxe, também eu gosto de falar de onde nós viemos. Na última aula nós conversamos sobre a amostragem estratificada. O que era mesmo, pessoal? Quando nós tínhamos uma população e nós queremos evitar uma situação como essa, onde a amostra que nós realizamos não seja representativa quando a gente compara com a população. Nessa situação aqui, para a gente tirar as médias por jogador, é normal que algumas posições tenham mais pontos, tá certo? Então, para evitar esse tipo de amostragem, nós trabalhamos com a amostragem estratificada, garantindo que todos os jogadores, quando a gente está fazendo essa amostra, sejam considerados ou sejam representados igualmente, tá certo? Muito bem. O tópico de hoje é também uma amostragem estratificada, mas a palavrinha-chave aqui é proporcional. Proportional Stratified Sampling. Será que eu estou bem? Uma imagem que fala por mais de 1000 palavras do Josué. Que problema nós vamos tratar hoje? Uma população, definimos os seus estratos, né, agrupando por uma característica qualquer, e nós fazemos a amostragem de uma maneira proporcional. Tá? Você pode fazer isso de maneira desproporcional, que é o que a gente vai fazendo. Então hoje o objetivo é a gente fazer a nossa amostragem de forma proporcional. Tá? Por isso do nome Proportional Stratified Sampling. Então, neste projeto de hoje, eu já vou para o código, nós vamos fazer o quê? Numa amostra, por exemplo, de 20 jogadores, a gente vai considerar a média de pontos, né, e isso também é impactado pelo número de jogos de cada jogador. Nós vamos descobrir que tem... Qual que é o mínimo? Qual o número mínimo de jogadores? Desculpa, qual que é o número mínimo de jogos? Será que tem jogadores que jogaram de 35 rodadas ou 32 rodadas apenas 5? Outros jogaram 23 partidas? A média de ponto vai ser impactada por isso. Então hoje nós não vamos nos preocupar com a posição do jogador, e sim a média de jogo, a média de jogos que cada um deles representa, e vamos criar amostras proporcionais. Então, por exemplo, se eu tenho aqui alguns jogadores que participaram de mais de 22 jogos, outra categoria, jogadores que tiveram entre 13 e 22, outros jogadores que jogaram menos de 13 partidas. Então eu preciso agora criar amostras de tamanho 10 proporcionais. Então, numa amostra de tamanho 10, eu vou pegar 7 desse grupo aqui, 2 desse grupo e uma desse. Porque nós encontramos essa proporção nessa categoria e nós vamos gerar a amostra também da mesma maneira que temos aqui, na mesma proporção que nós encontramos na população. Melhor do que... Eu ia comentar com vocês que antes desta aula de gravar, eu bati um papo com o ChatGPT, mas depois ele começou a ficar meio birolo. Depois, se vocês quiserem acesso a esse texto, eu fiz algumas perguntas sobre a amostragem estratificada proporcional. Eu não tiro daqui o nosso conteúdo, tá? E aí ele falou algumas coisas bem interessantes. Depois eu perguntei, seria possível indicar algum estudo ou notícia que complemente o texto proposto? Né? Ele começou a falar de alguns estudos reais que usaram esta técnica de amostragem estratificada proporcional. E depois eu falei assim, olha, você pode complementar os exemplos com um relacionado à área de TI, talvez até relacionado ao uso da inteligência artificial para os desenvolvedores de softwares. Aí ele falou de um tópico aqui, tá? E ele comentou sobre um estudo e eu fiquei meio preocupado, né, com os termos que ele utilizou, que poderiam até transparecer um discurso discriminatório. Se vocês quiserem ler depois, ele até tomou um cuidado. Isso tem a ver com aquele bias, né? Um desvio, um certo ruído nessas interpretações ou proposições realizadas por inteligências artificiais. Será que elas podem ser, às vezes, superficiais? Mas vamos lá. Trabalhando com o código do que eu comentei,
Lembra do que eu comentei ou já se esqueceram? Uma pergunta que eu preciso responder primeiro é, olhando para como chama, nosso dataset, né? Nós temos um dataset, eu vou deixar aqui já algum código para não ter que fazer tudo de novo. Eu acho que até aqui ele já estava considerando, deixa eu pegar até de uma aula anterior, deixa eu abrir aqui meu menu, achei que já tinha os imports necessários, está aqui, né? Deixa eu ler isso aqui para não ficar repetindo, não perder o tempo de vocês, tá? Olha lá. Import Panda. Depois eu tenho um código que eu estava trabalhando antes aqui, conversando com o ChatGPT, mas vamos lá. Lê o dataset, né? E aqui ele vai ter que, enquanto eu falo com vocês, ele vai inicializando a minha máquina. Deixa eu fechar aqui, para deixar um pouco mais espaçado. Até aumentar, né? Olha lá. Está inicializando ainda. Eu quero descobrir o mínimo de jogos que nós temos na nossa amostra. Tá? Então, enquanto ele está preparando aqui, que eu quero fazer isso aqui, ó. Qual, ô Senhor da Glória, qual o número mínimo e máximo de jogos na temporada? Na temporada. Para jogadores, né? A gente tem lá para 32, 33 rodadas. Enquanto a máquina está pronta. Vamos ver se ele lê aqui certinho o dataset. Está lido certinho. Como que a gente faz isso, pessoal? Então vamos lá, vou fazer um teste. Ó. Print para mim aí, o bonitão da balacheta WNBA. Eu quero que você printa para mim só a coluna jogos jogados. Então, Games Played. Games Played. E me dá o número mínimo que você vai encontrar aí nesse nosso dataset. Vamos lá? Epa, o que eu errei aqui? Print WNBA. Me ajudem aí, pessoal. O que eu errei aqui? WNBA. Tem alguma coisa a mais aqui, né? Ah, que estranho. Tá certo, não? Ah, eu fechei aqui, ó. Muito bem. Número mínimo 2. Então, ó, nós temos jogadores que durante a temporada jogaram apenas 2 jogos. Eu seria injusto com esses jogadores se eu fizesse uma amostragem sem considerar esse aspecto. Vamos fazer também uma descoberta aí para o número máximo. Pego a mesma coluna de Games Played e vamos rodar aqui. Opa! Então temos aí 2, número mínimo. O que é isso, pessoal? É o número. Alguns jogadores tiveram apenas 2 jogos na temporada. Enquanto um outro grupo teve 32. Não são só estas, tá? Nós podemos descobrir outras fórmulas, tirar outras conclusões, fazendo o seguinte, que a gente chama de agrupar isso por número de jogos. Vocês vão entender. Deixa eu terminar aqui, ó. Fazer assim, ó, print WNBA, considere a mesma colunita, Games Played. Ah, por isso que ficou errado aqui, ó, Games Played. Tem que navegar a partir daqui, ó. Ponto, eu vou começar a contar, então, value, count, um atributo aqui. E eu quero que você me selecione, vou colocar aqui, por exemplo, 5 grupos, agrupe todos os jogos, né, esse número de jogos, faça uma normalização, igual a true, tá certo? Isso aqui eu quero multiplicar por 100 para apresentar o número para vocês. Josué, que confusão. Calma, Beth. Lembra daquela música? Calma, Beth, calma. Eita, nós, olha eu errando aqui. Bin não existe, Josué. Existe bins. Bonitão da balacheta. Aqui. O que vocês devem interpretar? O que nós estamos fazendo aqui com esse comando? De todos os jogadores, né, da nossa população, o que representa aqui? Ó? Tem um parêntese e tem um colchete fechando. Então, não incluindo 26, então nós temos acima de 26 jogos até 32, 55% das ocorrências. Então temos 55% dos jogadores jogando mais de 26 e menos de 32 partidas. Que interessante, né? Mais de 20, menos de 26, né? 26 incluído aqui, 23%. Entendeu? Então eu estou estratificando por essas proporções
de jogos jogados. Ficou claro, pessoal? Se você não entendeu isso, então o que nós estamos... Vamos diminuir? Vou colocar aqui bins 3 apenas, ó, 3 bins, para ficar mais fácil. Vamos lá, pau. Olha lá, 72% dos jogadores participaram em mais de 22 jogos e 32 jogos, que é o máximo, né? Apenas 18 participaram em 13 até 22 jogos. Lembra que quando você tem um parênteses aqui, esse valor não está incluído. 12. Como não existe 12,1, né, pessoal? É 12 jogos ou 13. Então é de 13 até 22. Só 9% participaram em 2 jogos de 2 até 12. Concorda que se a gente trabalhar sem considerar isso, muitas vezes nós vamos tirar uma média que vai superestimar, né, algumas amostras vão estar superestimando a média. Por outro lado, nós vamos estar percebendo, né, lembra quem fala assim, nós vamos estar subestimando algumas médias. Para evitar isso, então nós vamos continuar fazendo o exercício de amostragem estratificada proporcional. Tá? Continuando desse ponto aqui, a gente vai fazer o quê? Bom, eu vou começar vou estratificar a partir desses bins que a gente gerou. Tá certo? Então vou voltar aqui. Não sei porque eu selecionei, deixa eu voltar. Vou dar uma diminuída na tela. Uma diminuída na tela. Acompanhe comigo no replay. Poderia até deixar isso aqui já ocultado, o código, mas vamos lá. O que eu preciso fazer primeiro? Bom, se já tem o mínimo, o máximo, e já tem as nossas proporções, né, a nossa estratificação por número de jogos, eu vou criar agora os nossos extratos. Vou chamar de extrato de 12 até 12 jogos. Então, vou pegar da minha população, WNBA, apenas, chamar aqui a WNBA, apenas aquelas colunas Games Played, que sejam, quero criar esse grupo, eu quero que você pegue para mim apenas as linhas, né, que sejam menor ou igual a 12 jogos. Faz sentido? Tá. E aí, para eu fazer isso aqui, eu tenho que, né, fechar e aqui, ó, WNBA me pega apenas nesse extrato 12 estas situações. Será que vamos ver se funciona isso aqui, né? Bom, eu poderia colocar o ST12 aqui. Aqui no DeepNote ele já deixa isso disponível, acredito que sim, né? Aqui, ó. Vamos ver como ficou? Olha lá, pessoal. O nosso extrato de 12. Se eu rodar aqui para o lado, não sei onde que está essa coluna 12. Deixa eu ver se está aqui. Então, aqui, ó, Games Played. Tá lá, 8, 7, olha lá. De 12 ou menos jogos. Então tá certinho o nosso extrato. Tá? Nosso extrato tá aqui, ó. Jogos, Games Played apenas menor que 12. Beleza. Agora eu vou copiar qualquer outro extrato que a gente estava interessado para mostrar essa proporção, pessoal. Vamos chamar aqui de um extrato número 22. Lembra que a gente viu aqui embaixo? Ó? 12, até 22 e até 32. Então aqui eu vou chamar, é só as linhas, meu Senhor da Glória, que sejam o quê? Então sejam maior que 12, que as colunas agora que sejam maior que 12 e, tá? E vou copiar, né? Mais fácil. E que é? Para ficar mais fácil de ler, pessoal, vou fechar assim, ó, WNBA maior que, eu não sei porque esse comentário tá parecendo o Copilot tal, e vou copiar isso aqui para facilitar, né? Na computação nada se copia, tudo se transforma. E aqui vai ser menor que 22, certo? Menor ou igual a 22. Estão entendendo? Estou criando um outro extrato e chamando de extrato até 22. Eu quero que seja maior que 12 e menor que 22. Dá um medão, né? Bom, rodou. Vamos pegar o extrato 22 aqui. Indo lá para aquela coluna bonitita, que eu acho que vai estar por aqui, ó. Olha lá. Games Played, 14, 16, 22, tá certo? Funcou. E a última que falta agora, deixa eu fechar aqui para... O ritmo tá legal, pessoal?
Percebo que a galera gosta muito de curtir, mas não comenta se está muito avançado, se está muito devagar, se está muito para trás, precisa de coisa mais avançada. Compartilhem comigo. Aqui eu vou pegar agora os que são maior que 22, só. É o que falta, né? Concorda? Então esse extrato 32 seria apenas... Deixa eu ver se eu não deixei nenhum erro aqui abrindo, fechando. Vamos rodar. Temos aí o extrato 32. Para não abrir a tela aqui, ó. Extrato 32. Dou um Ctrl Enter e já mostra para mim aqui também. Ó. Tá? Então tá aqui. Gerou também. A partir disso, o que a gente vai fazer? Agora eu vou criar aqui uma... como se fossem quartis. Vou chamar de quatamins. As médias. Quatamins. As médias, tá, pessoal? Quatamins. Uma lista vazia. E vou começar agora a lógica do nosso loop para gerar 100 amostras. Lembra de como gera o loop? For i in range de 100. 100. Ai, que gostoso isso, né, cara? 2 pontos. Então, dentro desse loop, faça para mim o quê? Eu vou tirar amostras considerando a mesma proporção que nós encontramos lá ali, que talvez seja, né, se o nosso tamanho é de 10 amostras de 10 elementos apenas, e nós tínhamos a proporção de 70 e pouco, 20 e pouco por cento, tá vendo aqui? Então, 70%, 4, então vamos chamar de 7 para 2 para 1, uma proporção boa. Então eu vou criar as minhas amostras assim, ó, sample, me tira da amostra, vou chamar de sample 12. Pegar aquele aquele data frame extrato 12 e tira a amostra dele. Estou retirando amostras proporcionais. Eu quero só um desse cara de 12. Random. Ai, cara, esse negócio tá... Random state igual a i. Beleza? Vou copiar para economizar. Vou copiar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro. Amostra 22, eu vou pegar do extrato 22 na proporção de 2 para 1, em relação àquele ali, certo? Da sample 33, 32, eu vou pegar do extrato 32, vou pegar 7 exemplares. Estou fazendo uma amostragem estratificada proporcional. Só que quando eu gerei essas amostras parciais, eu vou juntar agora isso aí, né? Numa sample com todo mundo. Uma sample all. Vou concatenar essas de cima. Então, pd concat, data frame concat. Aí vou pegar quem? Aquela sample que eu tenho, ó. Sample 12. Vou concatenar com a sample 22 e concatenar com a sample 32. Estou concatenando para virar uma amostra só, em uma rodada desse loop. E antes de terminar o loop, eu vou alimentar a minha lista de médias, para depois de gerar o gráfico. Quatamins, append esse resultado, só quero pegar só a média dele, tá? Sample all, pega da amostra sample all, a coluna apenas pontos, lembra? A coluna pontos, e me traz a média disso. Min, média. Beleza? Vamos rodar isso aqui só para ver se não tem nenhum erro de digitação. Bom, aparentemente não, né? Mas eu não gerei o gráfico ainda. Rodamos. Se eu colocar aqui agora o quatamins, tem que ter uma lista de 100 registros, né? Aqui, pessoal, com as médias, tá? Só que fica mais bonito a gente plotando isso no gráfico, e é o exemplo de amostragem estratificada proporcional. Qual que é a diferença das outras, pessoal? Você pode voltar no vídeo anterior. É fácil comentar isso para você. A gente gerou sample random sampling, ou seja, amostragem randômica simples. Fizemos a amostragem estratificada. E agora, além de ter estratificação, a gente está pegando o número de amostras. O meu tamanho de amostra é 10. Eu pego 7, 2 e 1, de acordo com o que nós encontramos aqui. Não foi aleatório isso. Tá? E agora a gente vai ver o gráfico disso, tá certo? Para depois gerar outras discussões nas outras aulas. Para gerar um gráfico,
PLT, eu acho que eu vou ter que importar umas que eu já tinha passado por esse problema antes de fazer essa aula. Já deixar importado aqui o PLT bonitito, tá? Senão eu vou chamar ele Matplotlib, o PyPlot para plotar gráficos, tá? Então, para criar um gráfico PLT, que é daquele tipo Matplotlib, do tipo scatter, né? Gráfico do tipo dispersão. Qual que é o range que eu quero? 1 até 101. De quem que eu quero plotar? O Quatamins. Quatamins. Batendo tudo até agora, pessoal? PLT, a X-Line, para desenhar a linha da média da população. Então, vou pegar lá meu bonitinho original, lembra? WNBA original. Vamos comparar, então, o parâmetro, ou seja, a métrica da população. PTS, WNBA. PTS, pega a sua média, min. Estou com um computador novo aqui e apanhando com o teclado. Chama essa linha de C. C igual, ou cor igual a red. Beleza? Independente do tamanho da amostra, eu quero que você mantenha o tamanho do gráfico. Então vou limitar o y dele. Tamanho de 80 para 320. Parecido com o que a gente já fez. E por último, para não cansá-los, vamos mostrar esse gráfico. Vamos rodar isso aí? Ó, 2 segundos, hein? Tá aí, pessoal. Tá aí. Tá? Agora, a gente precisaria comparar com uma geração. Lembra que o tamanho da amostra aqui, a gente não viu a proporção dos erros de amostragem, né? A diferença entre a estatística, que é a métrica da amostra, e o parâmetro, que é a métrica da população. Mas aqui está gerado, então, isto aqui foi gerado a partir da técnica de amostragem estratificada proporcional. Eu poderia mudar isso? Poderia. A gente poderia mudar, por exemplo, colocar o tamanho de amostras 10. Como que a gente poderia fazer? Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, sem talvez perda de generalidades. Se a gente fosse fazer a amostra 10, acredito que seja importante, eu não testei isso antes, mas fazer aqui, ó, onde era aqui, 2, 4, 16. Bateu? 16? 14, né? 14 mais 4, 18, 20. Tá? Vou concatenar, não deveria dar nenhum erro, né? Opa! Percebeu que já está se aproximando também? À medida que a gente só aumentou para 20, hein? Coisa que em outra aula, só quando a gente chegava lá para o tamanho da amostra 80, 90, nós tínhamos um erro menor aqui. Será que isso indica uma certa adequação dessa técnica para casos onde nós precisamos de amostras pequenas? Tá? Isso aí fica para a nossa próxima aula. Voltando aos finalmente, mostramos como que nós implementamos a amostragem estratificada proporcional. Código vou deixar no primeiro comentário do vídeo, já fomos para o código. Eu estou mostrando aqui só para... Vou deixar esse código, os comentários que eu tive também com o ChatGPT. Tá? Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Mais uma aula completada. Deixa seu comentário sobre... Puxa, eu gostaria de ver coisas mais básicas sobre orientação a objetos, sobre estrutura de dados, trabalhando com outro tipo de especialidade da linguagem Python. Traz aí, que enquanto a gente ensina, nós aprendemos também. Um grande abraço e até a nossa próxima aula do nosso curso FEP, Fundamentos de Estatística em Python. Um grande abraço para vocês e até a próxima.